Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns dos fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos a repreendiam. Vendo isso, Jesus aborreceu e disse: deixai vir a minhas criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, o sacramento é um sinal sagrado. Por meio dele nós podemos ver a graça que é invisível. Deus nos visita, Deus nos marca. E o batismo é o sacramento que é a porta de entrada para os demais sacramentos. Para o sacramento da reconciliação, a confissão, para o sacramento da Eucaristia, para o sacramento da unção dos enfermos, que é sacramento de cura, de conforto, para o sacramento da ordem, aquele do qual faço parte, bem como também o diácono, eu como sacerdote, ele como diácono permanente, o sacramento do matrimônio, em que o homem e a mulher se unem numa só carne. E é sobre este último sacramento que a palavra de Deus nos fala hoje. O matrimônio é algo sagrado. Se existe a atração entre homem e mulher de forma natural, desde todo o tempo para que se buscassem e se unissem, por meio do sacramento, esta união se torna algo sagrado. É um vínculo espiritual que acontece ali. É algo que marca também profundamente o casal. Eu não estou falando simplesmente de uma realidade só romântica, não é? Estou falando de uma realidade muito concreta. É uma ligação forte que existe agora entre o homem e a mulher com a graça que os visita. E é um sacramento tão sério que deve ser assumido
bem como os demais também, com muita consciência dos seus deveres, da sua responsabilidade. Hoje, nós vemos na primeira leitura o relato da criação do homem e da mulher, de forma muito simbólica. E nós vemos que a mulher, quando citada, se diz que é retirada do lado do homem. Isso não faz da mulher inferior e nem mesmo superior. Faz de homem e mulher companheiros, parceiros. Ela não foi tirada do osso do crânio para que ela não se sentisse acima do homem. Não foi tirada também de nenhum dos ossos dos pés para que fosse rebaixado ou se sentisse inferior a ele, mas ambos devem caminhar lado a lado. É esse o sentido da costela na Sagrada Escritura. Homem e mulher têm que caminhar juntos. Hoje nós vemos até uma certa luta entre os gêneros, de modo a perceber homens que às vezes querem reafirmar a sua masculinidade, rebaixando as mulheres, mas também por outro lado, mulheres que para tentar descobrir o seu valor, às vezes acabam dizendo que não precisam dos homens de forma alguma, e às vezes querem estar acima deles. Quando se tem essa mentalidade de competição, de rivalidade, de luta, não há lugar para harmonia, não há lugar para a completude. Então o matrimônio é um projeto de Deus para que homem e mulher possam viver nesta harmonia que vai se construindo dia após dia, através de diálogo, através de doação, de renúncia, de perdão, de atos mútuos de amor. E no Evangelho, Jesus é colocado à prova pelos fariseus, que estavam acostumados com uma mentalidade muito mundana, mas com uma aparência religiosa. Eles perguntam a Jesus se era certo ou não despedir a esposa, porque naquela época, devido a uma mentalidade extremamente machista, o homem de repente se visse desagradado pela esposa por alguma razão, até procurava se amparar na lei para dispensá-la. É perguntado a Jesus se isso é certo ou não, porque afinal de contas está na lei de Moisés. E Jesus diz: foi por causa da dureza de vossos corações que isso aconteceu. Então veja bem, Jesus mostra que o plano do Pai é que homem e mulher possam viver nesta igualdade, no sentido de serem dignos ambos, mesmo dentro das diferenças que eles têm, porque as diferenças, neste caso, como já disse, são complementares, para que um possa cuidar do outro, para que um possa demonstrar amor pelo outro, é um dar e receber. E Jesus vai dizer para nós de tal maneira, que vai reafirmar que esse sacramento, quando ele é recebido com verdade, com consciência, de forma séria, ele não se dissolve, não se dissolve. É um laço espiritual que existe entre os cônjuges. E a palavra cônjuge quer dizer com o mesmo jugo, cônjuge, cônjuge. Houve um tempo em que se usava a força dos animais, dos touros, dos bois, para carregar aquele jugo nas costas e assim transportar muitas coisas naqueles carros de antigamente, carros de boi, não é? Então havia algo que ligava uma junta de animais, que era o jugo sobre as costas dos animais, Então o mesmo jugo. O cônjuge é aquele que
compartilha a mesma responsabilidade com o outro cônjuge. E é uma responsabilidade que se torna leve quando os dois estão juntos. É a cruz que se torna mais leve quando os dois têm o mesmo ideal. Eu acho muito bonito hoje, dentro de alguns casais mais novos, esta consciência de que os afazeres domésticos podem ser compartilhados por ambos, que a educação dos filhos conta tanto com o homem quanto com a mulher, cada um da sua maneira, com o seu carisma, com o seu jeito, logicamente, mas são ambos. Então existem coisas que precisam ser amadurecidas, sem dúvida nenhuma, nas gerações de hoje. Uma delas, essa resistência maior no amor, para que não se veja o outro como descartável, como a gente vê hoje em dia por parte de muitos. Mas nós temos que reconhecer que existem coisas valiosas também despontando nas novas gerações, que é uma consciência de participação maior de ambos. O homem não é o ajudante simplesmente da mulher, ele é, dentro do matrimônio, esposo junto com ela, que é esposa, e ele é pai junto com ela, que é mãe. E aí que está a beleza do matrimônio, o compartilhar, o ser cúmplices. E por fim Jesus vai falar de um segundo ponto que parece que não tem nada a ver depois que ele diz sobre o matrimônio. Ele abraça as crianças, ele as abençoa, ele diz: deixem que as crianças venham a mim. Na verdade, esse ensinamento de Jesus, de forma concreta, é complementar ao matrimônio. Porque um casal que se une no amor de Cristo não pode ficar fechado em si mesmo, porque o amor não pode ser represado. O amor, ele é transbordante. Então o amor de um casal de fidelidade, de exclusividade, logicamente, né? Porque requer uma exclusividade ao amar o outro através do matrimônio. Embora haja essa exclusividade, eu sou fiel a você, não quer dizer que é fechamento. Porque o homem e a mulher não deixam de ser filhos, não deixam de ser amigos, e eles se mantêm fiéis um ao outro. Então a perfeita harmonia. E se abrem para a paternidade e a maternidade. Se não tiver essa abertura, a vida não é matrimônio. Embora hoje muita gente acabe optando por essa ideia de sou pai de pet, dentro do matrimônio tem que haver abertura para a vida, senão se torna um fechamento e um egoísmo, né? Então o amor de dois, de um homem e de uma mulher, deve ser tão intenso a ponto de abrir-se a vida, porque é um amor que se amplia, se multiplica. E aí que está a grande beleza. Logicamente que existem casais que por alguma razão não conseguem gerar filhos, e eles trazem dentro de si também a semente da paternidade e da maternidade no cuidado que eles podem ter para com outros através da adoção, ou através até do afeto por outras pessoas e crianças. Mas aqueles que têm essa potencialidade dentro de si, essa possibilidade, ao receber o matrimônio devem se abrir. É nesse sentido que Jesus diz: deixem vir a mim as crianças, deixem vir a mim. É o próprio Senhor que nos fala. E mais ainda, Jesus fala do acolher a criança para nos lembrar que dentro do cristianismo e dentro do matrimônio cristão deve haver acolhida um do outro. Cada um de nós tem uma criança muitas das vezes ferida dentro de nós, e essa pode ser a razão de muitos desencontros entre casais, quando pessoas às vezes naquela ferida de abandono, de rejeição que trazem da sua infância, ou do desejo de se destacarem, de serem vistas, não é? Ou tantas outras razões que estão lá dentro da pessoa e que às vezes aparecem num conflito. Tudo isso precisa de cura, de compreensão e de amor. É nesse sentido que se deve também acolher um ao outro, porque por mais que nós sejamos adultos, existe dentro de nós também uma criança, que pode se manifestar
com alegria, simplicidade, como Jesus hoje fala no Evangelho, com confiança, mas às vezes pode se manifestar de uma forma birrenta, de uma forma agressiva em alguns instantes, de uma forma infantilizada e imatura. Tudo isso está dentro do ser humano. O que é preciso é cultivar o que há de bom, amadurecer, deixar-se formar como uma criança que se deixa educar. A criança, gente, por mais que ela possa fazer birra em algum momento, não é? E não ter consciência de tudo, ou querer alguma coisa apenas para si, a criança, ela tem a simplicidade de aprender, de absorver, de abrir-se ao novo. Assim deve ser também o cristão que se abre ao novo de Deus. E a criança, quando ela percebe que ela não consegue sozinha, ela não tem medo de pedir ajuda. Quando ela não alcança, quando ela não consegue algo, ela se deixa ajudar. Quantos de nós precisamos também nos deixar ajudar? Quebrar um pouco esse orgulho nosso, essa vaidade que vai afastando o casal um do outro. Ou buscar a ajuda de alguém sábio quando se está também no momento de crise, não é? Para assim amadurecer, buscar a Deus para ser formado nele. Os sacramentos são uma grande graça, mas esses sacramentos que nos marcam profundamente precisam ser alimentados. Ou seja, o amor no matrimônio precisa sim ser fortalecido. A Eucaristia que nós recebemos precisa ser vivida. A unção dos enfermos, quando se recebe num estado de enfermidade, precisa da nossa acolhida de fé e do nosso cuidado e amor por Jesus Cristo, numa saúde que não é só física, mas é espiritual. A nossa disposição em se confessar deve também estar acompanhada da nossa disposição de mudar de vida, de contar com a graça de Deus. Que os sacramentos que nós recebemos façam de nós pessoas novas em Cristo Jesus, no seu amor. Pessoas que confiam inteiramente nele, como uma criança confia em seu Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado.